Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje a nossa entrevista traz o secretário de Fazenda aqui de Mato Grosso, Paulo Brustolin. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado pelo convite, Ana Maria. Quero agradecer a você, ao Romilson e toda a equipe do RD News. Secretário, a primeira pergunta. O primeiro ano do governo Táxi foi marcado por economia, por reajuste, estudos e contenção de gastos. Qual a situação financeira agora, hoje, de Mato Grosso? Então, eu gostaria, antes de responder a situação agora, fazer uma revisão aí do primeiro ano de governo do governador Pedro Táxi, né? O primeiro ano de governo, do ponto de vista financeiro para o estado de Mato Grosso, foi um ano de um grande desafio. A situação em que o governador Pedro Táxi assumiu o estado de Mato Grosso era uma situação que eu considero dramática, né? Uma situação muito difícil. O governador Pedro Táxi teve a coragem de editar o decreto 02. Esse decreto possibilitou, nos primeiros 90 dias, que a gente conseguisse aí fazer um freio para tentar arrumar a casa e colocar as contas públicas, pelo menos dentro de uma noção de uma ordem mínima, né? O ano foi marcado também por muito trabalho, muita determinação, aonde o governador teve a coragem de fazer toda a reforma administrativa que era necessária naquele momento para o estado de Mato Grosso. Você veja, Ana, que foram mais de 25% dos cargos comissionados que foram cortados, né, que foram retirados do estado, gerando uma economia aí de mais de 140 milhões de reais. Nós assumimos o estado com 912 milhões de reais de restos a pagar, sem laço financeiro. O que é isso? Para quem está nos assistindo, entenda com bastante clareza. É como você emitir um cheque, o cheque está pronto, você pagou aquilo que você foi comprar e você chega na boca do caixa, não tem o saldo, né? Então nós assumimos um estado dessa maneira. Mais de 600 milhões de restos a pagar, que já foi colocado em audiência pública na Assembleia Legislativa no ano passado. E por outro lado, nós tínhamos um estado em completo descontrole do ponto de vista de receita e despesa, sendo que as projeções iniciais da CEPLAN e da Secretaria de Fazenda levavam a um possível desequilíbrio de quase 2 bilhões de reais. Então nós tivemos que trabalhar muito. Trabalhamos com muita seriedade no recurso público, aplicamos esse recurso público da melhor maneira possível, né? E foi um ano de superação, porque tudo isso aconteceu dentro de um ano de crise nacional, né? Entramos então agora, finalizando a resposta, entramos no ano de 2016 com um estado equilibrado, com uma nova LOA, com planejamento para 2016. Agora não podemos esquecer que vivemos num momento de crise no Brasil, onde o governo federal precisa fazer a sua parte. As contas públicas do Brasil, elas estão em descontrole, por isso as taxas de juro crescentes, por isso a disparada do dólar. E uma coisa que se agravou ainda mais essa situação foi a perda do grau de investimento ano passado. Isso eu vejo com muita tristeza, porque o Brasil significa dizer que o Brasil perdeu a confiança do investidor externo. E isso terá impacto nos nossos bolsos ao longo desse ano, né? Estamos trabalhando com muito afinco para que o Estado consiga superar esse momento de dificuldade no Brasil. Eu acredito muito no Estado de Mato Grosso, na capacidade empresarial do Estado de Mato Grosso, e não tenho dúvida que nós vamos trabalhar intensamente para manter o Estado em equilíbrio. Agora, é importante lembrar que vivemos num momento de crise. Diante desse momento de crise, com essa boa perspectiva que o senhor mostrou com relação a esse ano, como a secretaria, secretário, quais ações, na verdade, têm sido feitas ou planejadas para que o Estado mantenha o controle das contas? Então são inúmeras as ações, né? Mas eu poderia citar aqui as principais. Então eu vou lhe dizer, por exemplo, ano passado nós criamos o CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Ao invés da gente pensar em linhas de crédito, tal, que a gente sabia que não teria o aval do STN, nós fizemos o quê? Nós criamos esse comitê que envolve o Ministério Público do Estado, e é importante salientar o brilhante trabalho que o Ministério Público vem fazendo no Estado de Mato Grosso. A Secretaria de Segurança Pública também tem feito aí, está na liderança muitas vezes desses projetos, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Fazenda. Veja, Ana Maria, que nós recuperamos ano passado mais de 500 milhões de reais de receitas do Estado,
que não eram pagas, né? Então o CIRA fez um trabalho intenso para recuperar ativos do Estado. E isso é um dos pontos. Outros pontos que nós estamos atuando, estamos trabalhando agora na questão dos depósitos judiciais. Existe uma PEC aí no Senado, nós estamos trabalhando intensamente. Eu estarei agora na semana do dia 15, estarei em Brasília, né, junto com outros secretários de Fazenda para trabalhar nessa questão do acesso aos depósitos judiciais. Vamos fazer um novo mutirão fiscal. Ano passado, importante lembrar, fizemos um mutirão fiscal onde o Estado conseguiu aí renegociar quase 200 milhões de reais em dívidas e, ao mesmo tempo, possibilitar o empresário que gosta de trabalhar certinho, com as suas contas em dia, possibilitar que ele mantenha a sua empresa equilibrada, com as contas todas elas, vamos dizer assim, com a sua responsabilidade com o Estado adequada, né, corretamente em dia. E esses recursos todos, eles foram investidos prioritariamente nas 3 grandes áreas que o governador Pedro Táxi determinou aos seus secretários. Quais áreas são essas? Saúde, educação e segurança pública, né? Veja que nós assumimos o Estado com um orçamento de 88 milhões de reais na segurança pública. E a segurança pública é uma área importantíssima para o funcionamento de qualquer Estado no Brasil. Ao longo de 2015, nós elevamos esse orçamento para mais de 300 milhões de reais, porque tem um grande desafio aí nessa área a ser enfrentado para que todos nós possamos viver com mais tranquilidade, né? Ok. Como que o Estado, secretário, tem feito para garantir segurança com relação a pagamentos, sobretudo para que possa ser evitado fraudes, né? Sim, então olha só, a Secretaria de Gestão fez uma revisão, fez uma auditoria sobre toda a folha de pagamento do Estado. Isso foi feito ao longo do ano de 2015, se você lembrar, foi feito um recadastramento, um chamamento de todos esses servidores, né? Especificamente quanto à folha, o governador ele foi muito claro em janeiro, na reunião no dia 19, com todo o fórum sindical, que os salários de janeiro e de fevereiro estão mantidos, eles serão pagos em dia, né, dos meses de janeiro, e a partir do mês de março nós teremos o quê? Nós teremos encontros mensais com o fórum sindical para que a gente tenha e deixe as contas do governo muito claras e muito abertas. É importante lembrar, faço questão de lembrar que nós vivemos num ano de crise, né? Estamos numa crise, acredito que o Brasil fará as reformas necessárias para que a gente saia dessa crise, mas nós temos que ser transparentes e buscar o diálogo. O que o governo Pedro Táxi tem feito? Ele tem sido um governo transparente, um governo legalista e que busca o diálogo com todas as categorias do Estado. Ainda com relação à folha de pagamento do Estado, como que Mato Grosso tem feito, como que o governo tem feito, secretário, para garantir que a lei de responsabilidade fiscal seja mantida, seja respeitada com relação às folhas de pagamento? Então, veja bem, Ana, essa sua pergunta é muito importante, eu quero esclarecer aqui ao telespectador. O Estado de Mato Grosso, no ano de 2015, o governo Pedro Táxi ele na verdade ele recebeu aí 11 leis de carreiras previamente aprovadas no ano de 2014. O governador cumpriu todas. E por que o governador Pedro Táxi cumpriu todas as leis de carreira aprovadas que não foram nem na sua gestão? Cumpriu porque nós acreditamos que o servidor público é a grande mola mestra que pode fazer a mudança real no Estado de Mato Grosso. A grande transformação ela virá via o servidor público, né? Via um melhor atendimento ao contribuinte, por exemplo, dentro da Secretaria de Fazenda, né? Um atendimento ágil, dinâmico, responsável, via todas as áreas do governo, né? O servidor se engajando, prestando aí o serviço e principalmente eu vejo que existe um compromisso do governo em manter os salários em dia. Agora, temos que lembrar que nós temos ao longo do ano de 2016, temos o impacto aí de toda uma dívida dolarizada, né? Estamos pagando aí todos os investimentos da Copa do Mundo também. Para você ter uma ideia do que é isso, Ana, no ano de 2014, o governo do Estado de Mato Grosso teve um custeio de aproximadamente 700 milhões de reais com amortização e custeio da dívida, né? Juros e amortização. No ano de 2015, ano passado, o governo Pedro Táxi teve um custeio da dívida elevado para 1 bilhão e 100 milhões de reais.
Ou seja, foram 400 milhões, quase 500 milhões de reais a mais de custeio da dívida. E em 2016 não será diferente. Nós teremos um custeio total de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ou seja, fizemos os investimentos da Copa do Mundo, muitos deles aí estão tendo que ser revistos, né, como o governador vem fazendo, uma questão polêmica como o próprio VLT, mas nós estamos pagando esses compromissos, né. Por outro lado, mesmo com toda essa pressão, o governo não deixou de investir. E eu quero ressaltar aqui o compromisso com a saúde pública que o governador Pedro Taques tem tido, né? Você veja que o Hospital Benedito ele começa a funcionar no ano de 2015 com o aporte do governo do estado. O governo do estado aportou aí mais de 2 milhões de reais todo mês para a Prefeitura de Cuiabá, numa parceria, porque é uma parceria importante, a população é que se beneficia dessa parceria. E outro ponto que eu quero ressaltar na saúde pública é a construção do novo pronto-socorro, que ela só foi viabilizada pela coragem que o governador Pedro Taques teve de fazer esse enfrentamento. Você veja que uma cidade como a nossa, grande, a capital do estado, o nosso pronto-socorro tem mais de 30 anos, né? Então, já no primeiro ano de mandato, o governador Pedro Taques, junto com a Prefeitura de Cuiabá, inicia a construção de um pronto-socorro com mais de 350 leitos. E qual o investimento do estado disso? 56 milhões de reais, né? E como conseguimos fazer isso se não tínhamos orçamento, né? Fazendo uma gestão austera do recurso público, aplicando o recurso público com eficiência. Foi assim que fizemos e assim que estamos fazendo. Agora, é importante ressaltar que vivemos num ambiente no Brasil hoje, infelizmente, de crise, porque o governo federal não fez a sua parte. Só para finalizar, na questão da LRF, eu costumo dizer, ontem até dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, e eu costumo dizer o seguinte, olha, Mato Grosso fechou dezembro com 50,20. Se o governo federal tivesse feito a sua parte, tivesse pago o FEX de 2015, Mato Grosso muito provavelmente teria fechado enquadrado. Então o governo federal não fez a sua parte. Nós estamos sendo vítimas de uma má gestão do Brasil e isso a gente tem que falar com muita clareza, né? O governo federal, eu torço para que o governo federal consiga fazer o ajuste fiscal que tanto a população brasileira clama. Ok. Há sempre reivindicação de servidores de várias categorias por reajustes salariais, né? Por outro lado, há essa preocupação também do governo de atender às necessidades que os servidores pedem. Como manter e equilibrar esses gastos diante dessas duas situações, secretário? Então, as reivindicações, todas elas são importantes colocar que são legítimas, né? Isso, vivemos numa democracia no Brasil. Esse equilíbrio ele tem que vir através do diálogo. O diálogo. E o que o governo Pedro Taques tem feito é isso, muito diálogo com a sociedade civil organizada, com as categorias, né? Nós estamos abertos para a discussão, para o diálogo. Agora, precisamos todos entender que os recursos do Estado são finitos e que nós temos que construir um modelo juntos. Nós não podemos trabalhar isoladamente, estanquemente. E se existe uma coisa que ao longo desses últimos 14 meses de governo não se pode criticar, é que não houve diálogo com a sociedade civil e com todas as categorias. Haja vista que o próprio governador tem recebido o fórum sindical, né? Você veja que o governador ele participou, mesmo com uma agenda lotada, mesmo com a pressão do próprio cargo, ele esteve à frente da condução dessas reuniões com o fórum sindical. Então, o governo é marcado pela transparência e pelo diálogo. Ok. Eu vou convidar para que o senhor permaneça conosco, para que nós possamos voltar no segundo momento e convidar também você a acompanhar logo mais a segunda parte da entrevista com o secretário de Fazenda aqui do estado de Mato Grosso, Paulo Brustolin.